Olha eu aqui de novo, agora para a gente falar sobre a parte 3 da aula Especializações de Membrana, né? Agora nós vamos falar das estratégias de adesão da célula, né? Para isso eu preparei um materialzinho aqui. Deixa eu ir pegar esse materialzinho para nossa apresentação e vamos seguindo adiante aqui, né? Nas junções celulares. Então vamos pensar aqui juntos em um organismo multicelular, com os diferentes tipos de tecidos, alguns tecidos as células mais juntinhas que outros, alguns tecidos trabalhando de forma mais conectadas, mais sincronizadas que outros, alguns tecidos tendo que impedir a passagem de substâncias e outros permitindo a passagem, né? Então, uns impedindo, outros permitindo. Isso tudo, né? Essas especializações todas, os diferentes tipos de tecidos, só é possível graças às diferentes estratégias que as células têm para se manterem juntas, né? E essas estratégias a gente chama de junções celulares. As junções celulares, elas podem ser classificadas em 3 grupos, né? De acordo com a função que ela vai desempenhar. Ela pode ser uma junção ocludente, e aí ela vai causar uma oclusão, ela vai impedir, né, a passagem de fato. Ela pode ser uma junção que vai manter juntas, que vai aderir uma a outra, né, junção aderente, que vai aderir uma célula a outra, ou uma junção de ancoragem, que vai ancorar a célula à matriz extracelular, né? Aí no caso ela não é uma adesão célula a célula, mas sim célula à matriz, né? Como também pode ser uma junção que permita a troca de substâncias entre duas células vizinhas. Esse tipo de junção que conecta o citoplasma de duas células, né, a gente chama de junções comunicantes. Tá? E o que então a junção confere de importante, né? As junções, elas permitem que as células fiquem unidas, que elas possam formar os tecidos de fato, que esses tecidos possam se organizar e formando um órgão, né? E aí esse órgão atua junto no sistema todo, né? E o que mais que vai permitir? Vai permitir que os tecidos eles sejam mais ou menos flexíveis, né? Pensa aí, a bexiga, o tanto que ela não tem que aumentar de tamanho, né? Ela quando está cheia, quando está vazia, o coração, né? A pressão que o coração não suporta, os vasos sanguíneos não tem que suportar, nas artérias, né? Quando o coração se contrai. Então, a nossa epiderme, por exemplo, que está exposta a todas possíveis ameaças externas, como os raios ultravioletas, né? Então, nós temos diferentes tipos de tecidos que se comportam de formas diferentes, tanto pelas proteínas que estão relacionadas aos movimentos, mas quanto as proteínas também relacionadas a mantê-los juntos, né? A constituir o tecido propriamente dito, né? É graças às junções comunicantes, por exemplo, que uma célula pode sincronizar a sua ação com a célula vizinha, afinal está tendo uma comunicação direta do citoplasma, né? Isso agiliza todo o processo, permite uma integração, um trabalho integrado. Como nós vamos ver um pouquinho agora, né? Nós vamos ter uma noçãozinha de como funciona. E para isso nós vamos começar falando dos desmossomos, né? Aí, para entender o que é os desmossomos, a gente tem essa fotinha aqui, ó, tirada a partir de um microscópio eletrônico, né? Aqui é uma célula e aqui embaixo é outra célula. Então aqui, ó, essa linhazinha corresponde à membrana plasmática dessa célula de cá e essa outra da célula de lá. E o que a gente observa? Olha só, estruturas que lembram botão de camisa, tá vendo? Sabe aqueles botãozinhos de camisa que a gente pluga um no outro assim, ó?
Essa estrutura lembra muito isso, ó, tá? Essa estruturinha, formada por duas unidades semelhantes, a gente chama de desmossomos. E eles funcionam como presilhas. Eles vão unir as células vizinhas, aumentando a adesão de uma célula à outra, tá? E como é que funciona essa estrutura? Ela tem duas partes, onde cada uma dessas partes está no interior de uma célula. Então essa célula aqui, ó, ela tem a metade dela. E essa outra aqui, ó, tem a metade dessa. Então pensa mesmo como uma camisa, onde tem aqueles botões que se encaixam, sabe? Metade do botão fica numa parte e a outra metade na outra. Aí eles são pregados juntos, são mantidos juntos, né? Para entender um pouquinho mais como é feita essa estrutura, olha aqui o esqueminha de baixo, ó, que mostra várias proteínas. Olha aqui, ó, isso aqui tudo são complexos proteicos, né? Que vão interagir um com o outro. E olha também, que estão ligados aqui, ó, ao citoesqueleto da célula, né? E eles vão se unirem, mantendo juntos, aderidos, uma célula à outra. Tá bom? E isso vai fazer com que uma célula fique firmemente presa, aderida à outra. O desmossomos, ele faz a adesão de célula com célula. Aí nós temos uma outra estrutura muito parecida com desmossomos, que recebe o nome de hemidesmossomos, né? Que são constituídos também por proteínas que vão se organizar e vão ancorar a célula à lâmina basal. Então aqui nesse caso o hemidesmossomos não vai ancorar uma célula a outra célula, vai ancorar uma célula à lâmina basal, tá? Então nós temos aqui duas estratégias já apresentadas. O desmossomos, que liga célula a célula, e o hemidesmossomos, célula à lâmina basal. Existem outras junções também, né? Outras estratégias de adesão, como por exemplo a interdigitação. Então a interdigitação, olha só, são essas preguinhas formadas dobras, formadas pela membrana, que aumenta a área de contato entre as duas células, né? Então essas dobrinhas aqui, ó, elas conferem uma resistência adicional e ampliam a superfície de contato entre as duas células. Olha só, além das interdigitações, aqui está mostrando outro tipo de junção, as gap junctions, né? Que são junções comunicantes, nós vamos ver mais adiante. Isso ilustra bem como é que funciona a adesão celular, não existe uma única estratégia. As células usam várias estratégias juntas, né? Para mantê-las aderidas umas às outras. E elas estão em números e tipos diferenciados de acordo com o tecido, tá? Aí nós vamos para uma junção de oclusão, ou seja, que vai impedir. Na primeira aula, na parte 1 deste vídeo, nós falamos de mecanismos que as células têm para confinar proteínas em determinadas regiões, né? Aí pensando já num tecido, né? E aí demos um exemplo lá de como que a célula faz para manter a proteína A na parte apical e a proteína B na parte basal, né? Para quem não recorda, vale a pena assistir o vídeo novamente. E aqui, ó, tá esse tipo de junção, que é a junção de oclusão. A junção de oclusão, ela vai, olha aqui, ó, ela vai impedir que escape substâncias de um lado da célula para outro. Então ela veda mesmo, né? Ela impede a passagem de substâncias pelo espaço entre as células, né?
E isso é muito importante. Imagina só se a nossa epiderme ela não impedisse a saída do líquido do nosso corpo para fora, ou não impedisse a entrada, né, de fora para dentro. Imagina a bexiga, se a bexiga não conseguisse reter a urina, né, se não tivesse essa capacidade, ia passar a urina pelos espaços entre celulares e contaminar todo o resto do corpo, né? Lembrando que a urina ela é uma excreção do nosso corpo, né? Então, esses mecanismos são muito importantes para impedir a passagem de substâncias, né? E essa junção, assim como as outras, são o que, gente? São proteínas, né? São diferentes tipos de proteínas. Nesse caso aqui, ó, as proteínas principais são as claudinas e as ocludinas, tá bom? Então vamos seguir agora para um outro tipo de junção, que são as junções aderentes, né? Fazem parte das zonas de aderência, né? Olha elas aqui, ó. Então olha só, elas ficam normalmente abaixo das junções oclusivas. Então aqui tem a junção oclusiva, né? Aqui nós temos as zonas de aderência, a junção de aderência, né? Ela é constituída por proteínas da família das caderinas e estão ligadas, olha só, ao citoesqueleto. Isso daqui confere uma resistência a mais, né? Porque o fato dessas proteínas, olha que o desmossomo está ligado ao citoesqueleto, tudo está ligado ao citoesqueleto, né? Impede de em determinado momento, se esse tecido for exposto a uma tensão muito forte, impede com que essa estrutura se solte, né, da membrana. Ela não vai se soltar da membrana porque ela está ancorada pelo citoesqueleto, né? Então, as junções, elas podem ter diferentes tipos, mas a junção aderente e os desmossomos, elas são responsáveis por manter os tecidos fortemente unidos, né, impedindo que eles se rompam. Essa figurinha aqui do lado, ela já está explorando outros tipos de junções também. Então, olha, nós falamos da junção de oclusão, né, aqui a parte de aderência, as junções de aderência, e aqui as junções de comunicação. Ó. Então, nós temos aqui o hemodesmossomos fazendo a conexão da célula com a base, com a lâmina basal, perdão. Aqui um desmossomos fazendo célula com célula, zona de oclusão, né? Perdão, desmossomos aqui, ó. Desmossomos célula com célula, aqui junção aderente e a junção oclusiva. Faltou o quê? Faltou aqui as junções comunicantes, né? As junções comunicantes, elas vão permitir a passagem de substâncias. Então, elas vão funcionar como canais, permitindo a passagem de uma substância de uma célula para outra, né, a partir de difusão simples. No caso das gap junctions, né, elas são encontradas em células animais, tá bom? Tanto em vertebrados quanto invertebrados. E elas são formadas por proteínas conexinas, né, e inexinas, dependendo se for vertebrado é conexina, se for invertebrado inexinas, que se organizam formando essa estruturinha aqui, ó, que são os poros, que vão com os canais, que vão ligar uma célula a outra. E esses canais têm a capacidade de abrir e de fechar. Então, funcionalmente, essas gap junctions funcionam como canais comunicantes que permite o transporte de água, íons e outras substâncias dissolvidas no citoplasma dessa célula para essa daqui, né? Esse tipo de junção é essencial para a sincronização celular. Então ele vai sincronizar diferentes atividades ou funções que as células estão desempenhando em conjunto, tá? Vai sincronizar o crescimento celular, vai coordenar o metabolismo de órgãos, né?
Então é importantíssimo que haja esse tipo de junção também. Nós falamos dos gap junctions em animais e agora vamos falar do plasmodesmos na célula vegetal. Aqui ficou faltando um Lzinho, né? Vou corrigir antes de disponibilizar o material para vocês. Então, nas células vegetais, os plasmodesmos, ou plasmodesmata, né, no plural, eles vão funcionar também como canais de passagem. Só que diferente da célula animal, a célula vegetal tem uma parede celular, né? Tem uma barreira externa formada de celulose, né? Que impede que a membrana de uma célula encontre a outra da mesma forma como ocorre em animais, né? Então ela funciona como uma barreira. Então tem a parede celular de uma célula, a parede celular de outra, que vai impedir o contato das membranas. A célula vegetal, né, ela solucionou esse problema com os plasmodesmos. Então olha só, tá vendo? Olha os plasmodesmos aqui, várias células, todas elas conectadas. Então, de uma forma geral, pode-se dizer que as células vegetais são todas conectadas umas às outras, né? Que o citoplasma de uma célula se comunica com o de outra, que se comunica de outra, que se comunica com de outra, e assim vai. E isso é uma rota, inclusive, de comunicação das células utilizadas na aplicação de alguns produtos agroquímicos, né? Tanto benéficos quanto maléficos às plantas, né? Acaba sendo uma rota de transporte desses produtos através dos plasmodesmos, né? Que comunicam o citoplasma de todas elas. Aqui, ó, essa figurinha ilustra bem como o citoplasma desta aqui, ó, está conectado com o citoplasma desta outra célula. Então os plasmodesmos vão formar pequenos canais, né? Resultante do quê? Da fusão da membrana dessa célula com a dessa célula aqui, que permite a troca de substâncias, né? Vai permitir que moléculas pequenas, e aí nós temos aqui, ó, um espaço que vai determinar o tamanho das moléculas que passam por aqui, né? Que é o tamanho de exclusão. Vai permitir com que moléculas menores que o tamanho de exclusão passem livremente por difusão, né? Esse tamanho, ele pode variar em uma mesma planta, né? Então pode ter tecidos numa mesma planta que tem um espaço maior ou menor, assim como varia de espécies diferentes, né? Então espécies de plantas diferentes podem ter o tamanho de exclusão diferentes, né? Além do mais, os plasmodesmos podem expandir em alguns momentos para permitir a passagem de certas moléculas grandes, como proteínas, por exemplo. Encerrada a parte de junções celulares, eu quero falar um pouquinho de uma estrutura também que está externa à membrana, que é formada a partir de secreções celulares, que é uma estrutura que está como uma armadura, né, na célula, responsável por diferentes funções, como regulação do crescimento, determinação da forma celular, a proteção, né, do protoplasma, que é a membrana plasmática e o conteúdo interno, assim como uma primeira barreira, né, para substâncias que vão entrar em contato com a membrana. Eu quero falar então da parede celular. A parede celular está presente em organismos procariotos, mas também está presente em organismos eucariotos, como os fungos, as algas e as plantas, né? Cada uma delas com a sua composição, com a sua particularidade, né? A parede celular, de uma forma geral, além daquelas funções que a gente falou de regulação, determinação da forma, ela vai conferir uma proteção a rompimentos da célula,
Então ela está envolvida também com controle osmótico, né? Porque a entrada de água na célula que tem a parede, ela vai ocorrer até o momento onde a parede passa a exercer uma resistência que impede com que novas águas, moléculas de águas, né, entrem. Né? Então, uma célula animal que não tem a parede, ela pode ser rompida pela entrada em excesso de água. Agora, a célula que tem a parede, ela não vai romper, né? Porque a parede vai conferir uma resistência e impedir que a célula se rompa pela entrada de água, né? Então, pensando aqui nos diferentes tipos de parede, eu separei uma imagenzinha que demonstra a célula vegetal com a sua parede de celulose. A célula aqui de fungos, né, é um eucarioto, com a sua parede de quitina. Né? Aqui no caso são algas, né, do reino protista, que tem as paredes, pode ter a parede tanto de sílica, no caso das diatomáceas, quanto de celulose, né, nas algas verdes e outros tipos de algas. E as bactérias, né? A bactéria também tem parede celular, mas no caso a parede dela é formada de peptídeo glicano, né? A mistura de proteína e açúcar, tá? Então, com essa abordagem aqui sobre as paredes, a gente vai encerrar a parte das especializações de membrana, tá bom? Então, peço agora que vocês façam os exercícios para assimilar o conteúdo, entender os conceitos e, em caso de dúvida, entre em contato, né? Então, por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.